Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. Estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Pelo que vocês estão vendo, hoje nós estamos fora dos nossos estúdios e vão ficar sabendo daqui um pouquinho aonde nós nos encontramos. Não esquecendo o agradecimento aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas, aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Muito obrigado a esses apoiadores que confiam no nosso trabalho e que nos dão condições de levarmos ao ar até a sua casa todas as semanas a nossa programação. Bem, hoje, mais uma vez, estamos tendo o orgulho, a alegria de estarmos aqui na terceira divisão de Exército e sendo recebido mais uma vez pelo General Sinotti. O General Sinotti que já é o nosso convidado assíduo do nosso programa, né, General? General, muito obrigado por mais uma vez estar nos recebendo aqui na sua casa, né, dentro do seu gabinete, para um assunto muito importante, né, que nós julgamos e fizemos até um link no passado a respeito do que significa o soldado cidadão. Todo aquele incremento que o Exército dá a nível nacional e que todos os anos entram esses meninos, vamos dizer assim, né, e tem um incremento de cidadania, um incremento de instrução e que dão uma série de oportunidades. É justamente isso que nós queremos conversar um pouquinho com o senhor. Obrigado, General. Tá certo. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contribuir, né, com os nossos ouvintes e trazer algumas ideias, né, perfeito, a respeito de um assunto tão importante que é o exercício da cidadania. Eu entendo que a cidadania é o resultado de todo um esforço, né, do nosso sistema de educação para levar o indivíduo até essa condição de cidadão, consciente plenamente dos seus direitos e deveres, né? E dentro desse processo educacional, que a escola tem um papel importante, a família, com certeza, né, naquela educação de berço, que a formação do cidadão começa lá em casa. Lá no seio da família. E nós, no serviço militar, nós temos o nosso momento de também complementar essa visão alargada, né, de um cidadão completo, consciente dos seus direitos e deveres para o exercício pleno da sua cidadania. E, anualmente, através do serviço militar, nós temos essa oportunidade e isso nos enche de orgulho, né, uma contribuição sensacional que nós damos para a nação todos os anos e nos enche muito de orgulho e satisfação. Além do que, o senhor bem sabe, né, trabalhar com os jovens é muito gratificante. Nós nos renovamos todos os anos com esse sangue novo, né, chegando na força e começando um trabalho onde a gente vê o resultado no final do ano, quando percebemos que o jovem é um camarada que tem, no mínimo, um compromisso com o futuro dele, sabia, Vargas? Para mim, essa é uma das maiores expressões da cidadania. É aquele jovem que chegou aqui, às vezes meio perdido, meio cru, ouvindo histórias, né, do serviço militar, e no final do ano a gente vê um camarada comprometido com o futuro dele. Tem um apelo muito grande, né,
toda essa visão alargada de cidadania, e nós damos uma contribuição muito grande, né, na formação dos nossos soldados. General, o que deve chamar a atenção é justamente esse fator que o senhor observou, que a todo ano existe essa renovação, ou seja, evidentemente, sempre trabalhando com a mesma faixa etária, né? Esses meninos completando os seus 18 anos, que estão chegando no Exército Brasileiro, evidentemente que este progresso, né, que nós estamos enfrentando no país inteiro, em vários níveis, então eles chegam aqui, né, muitos perdidos e tudo mais, mas o efetivo permanente do Exército Brasileiro, ele deve sentir esta diferença, né, de geração em geração. Eu acho que é muito interessante isso, de se fazer, né, essa observação. O serviço militar é um momento em que o Exército acontece todos os anos, né? Cada ano está acontecendo. Nós temos uma média de 1.600.000 jovens que se apresentam para o serviço militar todos os anos, dos quais... 1.600.000. Nós só conseguimos aproveitar em torno de 80.000. Nós temos capacidade de absorver 80.000 jovens. Via de regra, eles chegam, né, com o ensino médio incompleto, né, não tem uma formação técnico-profissional, né, e chegando aqui, nós funcionamos a despeito daquele compromisso, né, de prestar o serviço militar, aquele compromisso de honra com a nação, sim, de prestar o serviço militar. Eu entendo que ele funciona também para esse jovem como o seu primeiro emprego. É uma oportunidade de que pela primeira vez o jovem vai estar tendo uma relação profissional, né, dele gerir o seu salário, a sua atividade. Uma atividade profissional. E, logicamente, que nós buscamos complementar para esse jovem algum aprendizado, que é através do projeto Soldado Cidadão, procuramos passar uma formação técnica para eles em diversas áreas, né? Para isso nos valemos do Sistema S, né? SESC, Senat, Senarc. Ah, sim, né? sim. Que dá todo esse apoio, né, General? Dá todo esse apoio. É um projeto do Ministério da Defesa. O jovem não gasta nada, é custo zero, né? Com recurso da Defesa, para que o Sistema S passe esse curso e eles saiam daqui com uma qualificação profissional. Na área de informática, eletricidade predial, né? Eletricista predial, manutenção de instalações, atividades de rancho, né? Cozinha, sim, a parte manipulação de alimentos, toda uma formação técnica, né? Que permite que o jovem fique instrumentalizado para o exercício de uma atividade profissional. Isso é importante. E nós temos tido, em média, 65% de aproveitamento já logo após o fim do serviço militar. Ele terminou o serviço militar, aquele período... 65% deles aproveita aquela qualificação que ele recebeu no Exército... Já está inserido dentro do mercado. Inserido no mercado de trabalho. É um projeto antigo, ele funciona desde 2004, patrocinado pelo Ministério da Defesa, e nós temos já aí um universo de 240.000 jovens que já foram preparados dentro desse sistema e foram lançados no mercado de trabalho. O senhor bem sabe que nós temos uma conjuntura econômica muito dinâmica. Perfeito. E sempre há oportunidade, sempre existe oportunidade de trabalho, e esses jovens têm aproveitado muito essa formação. General, a comunidade que nos assiste agora, os nossos telespectadores, muitos, eu tenho certeza que existe uma visão na questão Exército Brasileiro, Forças Armadas como um todo, de o jovem adentrando ao quartel tão somente o serviço militar, a questão da hierarquia, da disciplina, da ordem unida. Não. Isso tudo faz parte da sua formação, evidentemente. Mas essas observações que o senhor está fazendo, desta inserção deste menino chegando e chamado então soldado cidadão, que chama a atenção
do telespectador nesse momento que não tinha, ou muitos não têm essa informação, né, de que este jovem chega aqui, nos quartéis pelo Brasil afora, e ele sai também preparado, e muito bem preparado, para uma caminhada solo, vamos colocar assim, uma caminhada solo. Exato, exatamente. Claro que esses valores centrais da instituição, da hierarquia da disciplina, são profundamente trabalhados. Fundamentais. Assim como as disciplinas militares, né? A própria Ordem Unida, aprender a atirar, a disciplina chamada combate e serviço em campanha, que é manutenção plena da capacidade operacional ainda em campanha, né? Através campo, sim, mato. Toda a formação militar, ela acontece, né? Porque nós estamos preparando a reserva mobilizável. Correto, isso. Esse jovem... Este é o grande objetivo. É a Força Armada do Brasil, era a nossa reserva mobilizável para o exercício do braço forte, se preciso for, na defesa da soberania, que é a nossa principal missão. Mas nós entendemos perfeitamente a defesa, né, de que nós podemos contribuir também dentro desse aspecto social de instrumentalizar esse jovem para uma atividade profissional. Fruto aí de demandas que o país tem, né, de questão social, de dar condição, né, para que ele tenha possibilidade de ter aquele compromisso com o seu futuro. Isso, sim, é muito importante, sim, né? Então nós temos, além do Sistema S, que é formidável, né, qualificação profissional de alto nível, sim, né? Nós temos também o curso aqui em Santa Maria do CFC Verde Oliva, curso de formação de... também é uma outra novidade, né, general? Isso é um trabalho fantástico. Eu estava aqui em 2014, quando essa instalação ficou pronta ali no Quarto Belog. Veio o diretor do Detran de Porto Alegre, veio aqui, participou da solenidade conosco, e ele ficou muito impressionado com o objetivo nosso de dar a carteira C, D e E para o jovem, que é difícil de obter, porque, sim, requer tempo. Tempo e a questão dos custos também, general. Tem um custo, né? E ele achou fantástico nesse sentido de... a nossa visão é formar o camarada para que quando ele saia, ele tenha condição de trabalhar, né? Então ela começou a funcionar já naquele ano, começou a funcionar, foi 2014, né? E de lá para cá nós temos mais de 2.500 condutores, né, formados. Aqueles que permaneceram conosco, que cumpriram aquele tempo de 2 anos, puderam mudar de categoria, que tem um custo alto também mudar de categoria. Muito, né? Alto, exato. E nós tivemos a oportunidade, então, de, quando esses jovens saíram, eles já tinham condição de trabalho. Não é só a carteira C e D, sim, é também aquelas categorias especiais, condutores de ambulância, de viaturas especiais, uma série de outras nuances. Porque, general, chama atenção também neste grande up, né, que nós podemos colocar do Exército, na questão da CNH, que esse menino, as profissões, vamos colocar as profissões como basilares, correto, quase todas elas exigem estar habilitado, né? Em alguma dessas categorias estar habilitado. E tudo isso tem um custo, evidentemente, né? Exatamente. Então, ele sai daqui, general, sem dúvida nenhuma, com uma documentação completa, e agora o senhor me chama a atenção, que eu não tinha conhecimento, que é essa questão aí das habilitações especiais, que é no caso de ambulância, enfim, são outros veículos que exigem um pré-requisito diferenciado, né, para atingir esse nível. E eu colocaria também que, além da documentação, né, a prática. Sim. Quando nós formamos um camarada aqui na categoria C, D ou E, ele vai trabalhar naquela habilitação. Categoria E, vai dirigir carreta, então ele dirige essas carretas do Belog, vai praticar esse trabalho. Então, quando ele saiu daqui, ele tinha a documentação, de acordo com o que o Detran exige. Sim.
e também tinha a prática. A prática, durante todo o período dele, que ele esteve aqui. Ele esteve aqui, ele acabou praticando. Normalmente é um profissional concorrido aí fora no mercado de trabalho, os nossos empresários em Santa Maria concorrem para absorver esses jovens, né? Porque daí, general, vai, sem dúvida nenhuma, obter aí outras, agrega outras informações muito importantes. A primeira, como o senhor falou, em primeiro lugar, ele vai chegar aqui com a sua formação familiar, né? Com a sua formação familiar. Segundo, com a sua formação escolar. E o Exército pega, então, nós podemos chamar numa terceira fase. Exatamente. Né? E evidente, complementa, né? Complementa nesta terceira fase. E evidente, general, que nós temos conhecimento que, evidentemente, de diversos pontos da cidade, de diversos pontos da nossa convivência social, estão chegando aqui e vão conviver nesse grande grupo. Aonde que eu falo de forma bem pontual? É a questão do menino que veio da periferia, né, com grandes dificuldades financeiras, mas também tem aquele menino que cresceu e, enfim, na área central da cidade, que tem uma família média, alta. Então, veja bem esta sociabilidade que o Exército acaba proporcionando, né, desta convivência que um vai apoiar o outro e naquele momento ali, enfim, todos são iguais. Exatamente. Todos são iguais no cumprimento da missão. E aí me puxou uma ideia interessante. Nós estamos falando do serviço militar do jovem que se alista pela internet. Isso. Né? Depois eu quero que o senhor explique um pouquinho isso também. Mas tem uma outra espécie de serviço militar que é para o camarada formado na universidade, né, e que se habilita para servir. Já tem curso superior. Médico, veterinário, farmacêuticos e dentistas, que se habilitam para trabalhar no Exército, podendo permanecer até 8 anos, e durante esse período eles sedimentam seus conhecimentos profissionais, criam um espaço para trabalho lá fora, né, é uma contribuição também interessante, e não só para o curso superior, como também para o técnico, que é o serviço técnico temporário, que também pode ficar até 8 anos, são diversas categorias, né? Que prestam o serviço inicial, fazem um curso de 3 meses para conhecer, tomam um banho de Ordem Unida para saber como funciona. E em seguida vão trabalhar em várias áreas, de engenharia, informática, enfim, é um sem número de oportunidades, né? E eles permanecem até 8 anos no Exército e saem daqui também com a sua base, né, profissional completamente desenvolvida no pós-formação acadêmica, né? E muitos com já especialização, e é um impulso muito grande que nós damos também. Em geral, né? é uma ponte, né? Exato. Se faz uma ponte aí para... E uma outra ideia, que antes que eu me esqueça, eu queria apresentar, que formalmente o soldado e cidadão existe desde 2004, mas ele é muito mais antigo. Sem dúvida nenhuma. Mais antigo que eu. Claro, porque já se fazia isso, mas sem uma... Meu pai serviu em 44. E quando ele chegou no quartel, ele aprendeu a ler e escrever. Olha só, aí é para ver aquilo que eu falei, general, das gerações passadas. O que eu estou falando agora, várias pessoas mais antigas que eu, não vou chamar de mais velhas, mais antigas, estão entendendo exatamente o que eu estou falando, ou estão se reportando ao seu tempo, né? Porque meu pai chegou, eu vi umas fotos dele, na época ele era soldado, e lá no fundo estava escrito no muro, Escola Regimental. Então ele aprendeu a ler e escrever, fez o curso de enfermeiro, né? Na época o atendente de enfermagem, hoje, depois de regulamentada a profissão, né? E ele saiu do 9º BI lá em Pelotas e foi trabalhar na Beneficência Portuguesa. Olha só. Onde ficou 45 anos. Esse foi realmente, o Exército proporcionou isso para a profissão do resto da vida dele. Quando eu vejo alguns dados, ou o Estado-Maior vem despachar alguma coisa relativa ao projeto Soldado Cidadão, eu fico pensando... É uma experiência que o senhor teve dentro da sua casa. Exato, né? Isso através é do muito pai. antigo. Com certeza, várias pessoas que estão nos escutando nesse momento estão lembrando do seu tempo, né?
E hoje ele está formatado, digamos assim, no Brasil inteiro, Sim. mas é uma experiência muito antiga da Força. Não tem dúvida nenhuma. General, nós vamos fazer um pequeno intervalo, Certo. e aí depois nós voltamos aí com a segunda parte do programa, tá bem? Tá ok. Bem, vocês viram que a importância do general estar comentando tudo isso conosco, nos trazendo como funciona, né, a parte operacional, a importância desse serviço militar, né, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, nós, cidadãos comuns, nós não damos ou não demos a importância real, né, daquele que está aqui fazendo o seu trabalho e que logo no final da sua etapa do cumprimento do serviço militar está saindo nos portões dos diferentes quartéis do país inteiro e já tem uma caminhada própria para fazer, e foi exatamente dentro dos quartéis que ele acabou obtendo tudo isso. Então, isso não tem preço para uma nação que quer progredir cada vez mais como o nosso grande Brasil. Então, desta forma, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois nós voltamos com esta segunda parte. Sem dúvida nenhuma, o General Sinotti tem muitos assuntos ainda a tratarmos a esse respeito, tá bem? Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. 7 anos presente com vocês. Muito obrigado por esta confiança, né? Agora, 2020, fechando 8 anos no ar, de forma ininterrupta. Muito obrigado por esta confiança que vocês depositam em toda a nossa equipe. Muito obrigado. Hoje estamos, mais uma vez, aqui no quartel da 3ª Divisão de Exército, Divisão Encouraçada, tendo o prazer de estarmos sendo recebidos pelo general, que eu não disse todo o nome no início do programa, mas todo o nome do general é General de Divisão Mauro Sinotti Lopes, né? O general que teve outras funções aqui em Santa Maria e está aqui por opção mesmo, porque se adaptou muito bem na nossa cidade, e o general está nos dando aqui uma grande explicação de como é feito todo esse trabalho de base do Exército Brasileiro com esta grande ideia que surgiu do soldado cidadão. General, como nós havíamos conversado fora do ar, como se dá o início do alistamento? E nós sabemos que teve uma mudança recente da questão do alistamento, que está sendo proporcionado agora por intermédio da internet, né? Então, não necessita que este menino, este jovem vá até
o centro de alistamento, ele pode fazer no seu computador, enfim, no tablet, na questão internet. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós como funciona. Isso. O alistamento militar hoje ele se dá pelo meio web. Qualquer Certo. acesso de internet, o jovem vai conseguir fazer o seu alistamento e vai passar a acompanhar a evolução dele, da relação dele com o alistamento militar, através da internet. Vai sofrendo alterações da informação e ele vai recebendo acompanhando. informação, vai ser orientado, num dado momento ele vai se apresentar num local para a sua inspeção física, né? E se ele for designado para alguma OM, ele vai receber a mensagem para aquilo ali. Se ele sobrar, no caso. Sim, ficar excedente. Nós falávamos que era 1.600.000. Exato, imagina com esse número. Só vamos aproveitar 80 mil. Então, alguns não irão servir. Aqueles que irão servir serão designados para uma OM e lá eles se apresentarão para a inclusão no serviço militar. Perfeito. É assim que se dá. Perfeito. General, e detalhe, a partir daí? Detalhe, ele pode ir ao local de alistamento. Sim, são as duas... São as duas opções. As duas opções, correto. Ele pode, por exemplo, nas pequenas cidades do interior, normalmente a junta de serviço militar é na prefeitura, numa dependência da prefeitura, ele pode ir lá fazer o seu alistamento ou presencial. Pela internet. Presencial ou pela internet. As duas opções pela internet. são possíveis. Ele pode fazer o presencial e depois Sim. acompanhar pela internet, né? É bastante flexível. Sim. Para facilitar, até porque hoje, né, várias atividades do setor Correto. público, todas elas estão otimizadas pelo meio web, Sim. né? General, nós nós falávamos no primeiro bloco a questão da evolução das gerações, né? Então, o senhor colocou o exemplo aí do seu pai, que acabou praticamente sendo alfabetizado dentro do quartel, né? E uma situação que não se tinha ideia de nós estarmos vivendo hoje é essa questão, por exemplo, envolvendo toda essa facilitação, né, essa grande ferramenta aí que é a globalização da informação, né? Então, o sujeito está com um celular hoje e ele está conectado com o mundo inteiro, né? Correto. Então, tudo isso vem a calhar aí dentro desta modernização, né, do mundo e que evidentemente chegou dentro do Exército Brasileiro. General, logo depois desta formação aí didática, ele foi fazer o exame físico, médico, enfim, como se dá esse ingresso dele no Exército, né? Como que se inicia essa primeira caminhada? Ele se apresenta, tem uma série de questionários, né, onde inclusive já vai levantando uma espécie de prospecção profissional. Perfil? Que habilidade que aquele camarada tem. Então, a despeito de todo o ensino de uma formação militar, ele vai receber uma formação individual básica, né? Depois ele vai entrar num segundo momento na instrução de qualificação, onde eu vou atribuir a ele uma qualificação militar para ele desempenhar uma atividade militar, né? E paralela a tudo isso, existe também uma prospecção profissional para identificar uma habilidade ou um interesse do jovem. Às vezes ele já tinha um pendor, por exemplo, para lidar com a parte elétrica, então ele pode fazer o curso de instalação predial, por exemplo. Então ele vai sendo encaminhado para isso, se tiver interesse, e nós acompanhamos, né, o desempenho dele no curso para garantir o seu aproveitamento, né? Se for necessário reforço de classe e tal, para garantir que ele atinja o objetivo Correto. da profissionalização que se propôs. Isso se dá ao longo do ano todo, né? Do ano todo. Do serviço militar. Porque existe, general, um planejamento muito grande dentro deste ano todo, né? Exatamente. E um detalhe interessante, eu já servi em outros lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que nós tínhamos uma escola técnica que nos apoiava nessa profissionalização do jovem. Sim. E eu tinha um contato muito próximo com o diretor da escola, que a escola ficava próximo lá do comando da divisão, e ele tinha uma preferência pelos nossos soldados, porque eles não faltavam. Entendeu?
Então, o professor Roberto me dizia assim, general, eu tenho um problema de evasão. Os nossos jovens aqui do bairro do entorno, eles começam a frequentar o curso muito animados e depois não vem mais. Desaparece. Mas os seus, eles continuam vindo até o final do curso. Eu disse para ele, claro, Roberto, que nós garantimos que ele vai, se ele não estiver lá, ele tem que estar no quartel. Certo. Então, tem essa parte também de fiscalizar o desempenho do camarada no curso. E a questão motivacional também, claro, né, general? A questão motivacional. Para que ele tenha o compromisso com o resultado. Porque, logicamente, que um curso gratuito que é o caso do Sistema S, que a defesa proporciona, como não tem custo para ele, né, mas ele precisa entender que tem custo para a nação. Para a nação como um todo. Né? A sociedade está pagando isso. A sociedade está pagando aquele curso. Então, há uma percepção, né, dessa abordagem alargada de cidadania, né, em que a coletividade está investindo nele, na sua capacitação, e visualizando que posteriormente ele vai dar um retorno para o grupo social, né, que constitui a coletividade cidadã. Então, a gente trabalha muito durante o serviço militar a questão da cidadania sobre a ótica do direito e do dever. O exercício da cidadania é eu ter consciência dos meus direitos de cidadão por pertencer àquela coletividade, mas eu também tenho os meus compromissos, as minhas obrigações com aquela coletividade. Certo, né? certo. Isso é um sentido muito importante também que nós trabalhamos durante o ano no serviço militar, que nós chamamos de desenvolver no jovem atributos da área afetiva. É uma questão comportamental, né? Porque a chave do sucesso não é eu somente saber fazer coisas. Não. Entendeu? Tem outras coisas que complementam isso. Existe todo um comportamento social e uma convivência, né, civilizada que complementam aquele meu exercício profissional. Então, isso nós buscamos fazer também, complementar aquela educação de berço também dentro do quartel, principalmente a questão de viver em grupo. Sim. Então, o soldado vive num alojamento, ou até os oficiais e sargentos têm seus vestiários. Nós vivemos em coletividade. E o saber dividir, né, general? Todos, claro. O saber nós dividir. sabemos, nós todos, não é só o soldado, o círculo dos sargentos, Sim, dos todos. oficiais, temos vestiários, alojamentos, em que um aprende a respeitar o espaço do outro, né? Isso nós trabalhamos também para complementar essa educação e saber viver em coletividade. Hoje eu estou de serviço para que tu possa... Eu possa estar na minha folga. Na tua folga. Amanhã tu estarás de serviço para que eu tire a minha folga. Isto. Mas se tu faltar, alguém irá entrar no seu lugar. Já empenhei alguém. É uma questão que nós trabalhamos muito na Força, são os valores, né? Então, aqui, o jovem precisa, ele percebe logo de início que para sobreviver nessa instituição, ele tem que ter compromisso, responsabilidade, tem que respeitar o próximo. Essa noção de vivência em coletividade é um aspecto da educação que complementa muito esse conceito de cidadania. Eu acho que quando a gente pensa em cidadania, tem que pensar muito mais nas obrigações que eu tenho com a minha coletividade, o meu comportamento social, certo, não trazer prejuízo para o entorno, né? Porque não só aquela questão, general, dos direito. meus direitos, Não, direitos. Não. Vamos dividir isso. O jovem, quando está em casa, é muito o meu quarto, a minha TV, o meu som. Aí quando ele chega no quartel, é a TV do alojamento. Aí é nosso. Claro, é nosso. Entendeu? O som ali do cassino, dos cabos soldados, é para todo mundo. Então, se eu vou sintonizar numa rádio, todos vão escutar, né? Será que
a música tem que tocar só aquela que eu gosto. Isto. Né? Então, essa questão de dividir o espaço com o próximo, ela é muito trabalhada também. Então, eu concluiria nessa minha ideia dizendo que vai mais além do que trabalhar a questão profissional ou de preparação para o futuro. A questão de cidadania dentro do serviço militar vai muito na área afetiva do camarada compreender o que é viver em coletividade, o que é respeitar o espaço do próximo, cuidar o vizinho. Quando eu era garoto, e naquela época não tinha fogão a gás, não é que eu seja tão idoso. O general está colocando muito isso. General, não é que eu seja tão velho, mas naquela época... Eu acho que nós somos experientes. Somos experientes. Não tinha fogão a gás. As pessoas usavam lenha. Então era comum, no lugar onde vivia, ver uma charrete, uma caminhonete, largava a lenha na calçada e ia embora. Se comprava em metro, né, Jean? Olha, exato. Eu preciso de tantos metros de lenha. Então, sabe o que acontecia? Como é que foi a nossa educação? Nós estávamos brincando na rua. Se uma casa de um vizinho largava uma lenha, nós parávamos de brincar para pegar aquela lenha e colocar onde o vizinho quer, no galpão, na cozinha. Não precisava ele vir pedir. Não precisava. Nós não esperávamos. Já estava dentro da coletividade daquele local. É porque nós somos criados, e os meus velhos sempre falam assim, vizinho a gente cuida. Então, é uma verdade, coisa interessante, verdade. Né, que eu levei para o resto da vida e eu procuro contar esses causos também na caserna. Sim, mas é para a as vida, pessoas né? perceberem o quanto nós podemos fazer pelos outros num gesto simples, que vem a traduzir essa coisa que nós estamos trabalhando tanto aqui, que é o conceito de cidadania. Né? Porque, general, a vida, evidente, dentro deste progresso todo, ela está mudando de forma muito acelerada. E uma das observações que o senhor fez me reportou que um pouco mais atrás do nosso tempo, né, como dentro da nossa, não é velhice, é da nossa experiência, nós tínhamos aí que o sujeito saía da universidade com o seu diploma e não interessava qual o curso que ele fazia, mas já imediatamente ele era tido como doutor. Né? Olha, o rapaz ali, vizinho, o filho dele se formou e coisa e tal, é doutor. Então, a questão do curso superior, ele tinha uma valorização imensa. Em contrapartida, nós estamos vendo uma inversão. E aí eu gostaria da sua observação. É uma inversão dentro do aspecto de que hoje não basta só nós termos um curso normal. Nós precisamos atingir o mestrado, nós temos que ir em busca de um doutorado, ou seja, uma especialização. E se esqueceu muito da questão técnica. Né? Como o senhor falou agora aí, o rapaz aquele, o menino aquele que foi lá e que aprendeu a parte da instalação elétrica predial, que conseguiu a sua CNH, enfim, o garçom. Então são coisas que estão dando valor e estão retornando agora. O mercado de trabalho carece. O mercado de trabalho está exigindo exatamente. isso. Porque o sujeito hoje, general, a gente acompanha aí em algumas informações nível nacional, olha, são filas imensas quando tem aquelas ofertas de emprego. Aí vai chegar lá na fila e vai perguntar, qual é a tua formação? Não, eu tenho curso de Direito, eu tenho enfermagem, eu tenho isso. Pô, mas não é para esse mercado que eu estou na fila. E, então, está vendo que os cursos superiores, eles acabaram engolindo, vamos dizer assim, entre aspas, né, algumas questões técnicas e que hoje estamos vendo que elas são fundamentais para a engrenagem. Vou te dar um exemplo. Instalador hidráulico. Está aí. Que é um curso que nós proporcionamos também através do Sistema S. E a própria evolução do material, né, do encanamento, enfim, para acoplar e tal, todo o material hidráulico hoje, com a tecnologia agregada que ele tem, exige um profissional que saiba fazer aquilo ali. Não é mais colocar o cano dentro da parede. Certo. Então, tem muito mais que isso.
que distância que vai ficar, Aham. como que eu vou colocar um registro e tal. Então a formação técnica hoje... Porque daí, general, isso que o senhor está falando não é o engenheiro que vai fazer. Exato. O engenheiro projetou. Quem é o cara que vai fazer? Quem é que vai fazer isso? É o técnico. Tá aí, Tá. tá aí. Então, toda a parte... esses são os cursos bastante valorizados e buscados pela gurizada, que é o instalador hidráulico Hidráulico, e o eletricista predial, a parte que elétrica. é o camarada que vai ler a planta e vai fazer toda aquela fiação Isso, vai saber que tipo de fio que tem que disjuntor, passar. uma série de coisas, né? Perfeito, perfeito. General, já estão nos avisando aí que o nosso tempo se foi, né? Quando o papo tá legal, passa Toda vez. muito rápido. Toda vez que eu converso contigo, o tempo acaba ligeiro. General, é para ver assim que nós temos a questão envolvendo esses assuntos, né? Envolvendo Forças Armadas e tudo mais, ele é muito mais rico do que se tem conhecimento. Então, por isso que quando nós escolhemos abordar esse assunto, e que até a Mariana colocou aqui para mim, no meu papel, dizendo que é a essência da cidadania. O que nós estamos falando aqui agora é o cerne, foi a palavra que a Mariana usou, o cerne da cidadania, e que é o nome do nosso programa, é o que o senhor abordou aqui, né? De nós trazermos uma série de garotos para dentro de uma instituição, né? Oriundos de diversos locais, e fazer com que eles tenham, num curto espaço de tempo, porque não chega a fechar um ano, né, general? Ele não fecha um ano. 10, 11 meses. Isso, não chega a fechar um ano. Então, num curto espaço de tempo, o elemento sai nos portões do quartel totalmente diferente de como ele entrou. Né? Então, isso nós temos que comemorar, não existe dúvida. Por isso que nós temos que aproveitar bem o tempo. Aqui tudo começa cedo e vai até às 10 da noite. Exatamente. No quartel, exatamente. se levanta cedo e se deita cedo. Isto. Né? Que é para ter energia para fazer tudo. A nossa alvorada aí sempre tem que ser sempre cedinho. presente. Exatamente. General, encerrando então o nosso programa, eu gostaria de mais uma vez lhe agradecer, né, a forma solícita com que o senhor nos recebe, informações riquíssimas, né, que a comunidade sempre que nos encontra pela rua e tudo mais, ela nos agradece essa forma que nós fizemos o nosso programa, né, trazendo pessoas para falarem, pessoas que realmente têm a vivência, não só a questão teórica, mas a parte operacional, e nós sabemos muito bem da sua operacionalidade. Então, general, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma reflexão, uma mensagem, né? Nós estamos chegando já mais uma vez no final de ano, né? Estamos nos aproximando aí de um novo ano, então gostaria que o senhor deixasse aqui uma reflexão, enfim, para a nossa comunidade, falando, né, e fazendo o fecho aí do nosso soldado cidadão. Tá certo. Bem, Coronel, eu agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e com nossos ouvintes. É sempre uma oportunidade riquíssima de o Exército poder chegar em cada casa através da nossa fala, né? Correto. E a mensagem que eu quero deixar é esse conceito de cidadania em que se resume ao exercício dos direitos e deveres das pessoas, né? Mas que os nossos ouvintes refletissem sobre os deveres, do sentido alargado da cidadania, na medida em que eu convivo com o meu grupo social e o exercício da minha cidadania é o quanto eu consigo fazer por aquele grupo, né? Muito mais pensar no meu obrigação em relação à coletividade que propriamente nos meus direitos. Sim. Certamente assim nós vamos viver melhor. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? General, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço e quero que o senhor leve o nosso abraço, a nossa consideração a toda a sua equipe, né? Nós sabemos que não se faz nada sozinho. O senhor, nesse momento, é o grande maestro de toda esta conjuntura, né? Ocupando a função que o senhor ocupa aqui em Santa Maria, na nossa guarnição, mas nós sabemos de todos os comandantes de unidades, sabemos de todos os oficiais que compõem, enfim, os praças, né? Os graduados que fazem tudo isso acontecer, né? Do cumprimento dessa missão anual. Aí o senhor transmita o nosso abraço e o nosso carinho. Tá bem, general? Pode deixar que farei isso. Muito obrigado, general. Obrigado. Viu? Forte abraço. Tenho certeza absoluta, como falo na grande maioria no término dos nossos programas, que cumprimos aqui
sem dúvida nenhuma, o nosso grande objetivo, né? Que foi trazer para vocês um pouquinho da informação desta rotina dentro do quartel, de como aquele soldado, aquele menino que faz a sua inscrição, vamos chamar assim, que é o seu alistamento militar, e que daquele momento até o momento em que ele cumpriu o serviço, ele sai de forma bem diferenciada. Ele sai um cidadão e disputado pelo mercado de trabalho. Quando nós apresentamos o currículo e esse soldado diz, esse cidadão, após o serviço, diz, olha, eu servi em tal quartel do Exército Brasileiro, eu me especializei em tal parte, ele tem uma prioridade muito grande em obter esta vaga de emprego ou dentro da sociedade onde ele vive. Então, nós temos a certeza de que transmitimos aqui para vocês um pouquinho daquilo que nós queríamos transmitir, evidentemente com o apoio fundamental do nosso general Sinotti, que é o comandante da 3ª Divisão de Exército aqui em Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência. E não esquecendo de quando esse programa vai ao ar. Ele vai ao ar, então, todas as terças-feiras, de forma inédita, às 21h15, depois com mais 3 repetições, quintas-feiras às 20h30 e sextas e domingos às 23 horas. Perdendo na terça, tem mais 3 opções ainda de assistir a nossa programação. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço! Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, educando para um futuro de oportunidades.